Olá, bênção de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está assistindo nesse exato momento e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o pastor e professor Anderson Ferreira, pastor presidente da Adenfip em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, e professor do Colíder, que é o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, a terceira live que nós fazemos aqui, que está relacionada com o Colíder, com este curso que nós temos proposto aos irmãos há mais ou menos 2 ou 3 meses e que vocês têm acompanhado aí pelo nosso Facebook, no Instagram ou nos nossos grupos ou linhas de transmissões que fizemos ali no aplicativo WhatsApp. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aí, gostaria de agradecer a sua atenção, tanto você que está aí nos assistindo através do grupo no WhatsApp, no recurso Picture in Picture, quanto você que está assistindo pelo link que foi compartilhado no Instagram ou até aqui mesmo no nosso Facebook. Vamos começar aqui, meus amados irmãos, fazendo uma oração, antes de qualquer coisa, para introduzirmos essa live, que na verdade é uma live didática, com bastante ênfase e dentro da orientação do Senhor. Se você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, até mesmo no ônibus, no carro, no banco de trás ou no do carona, é claro, eu gostaria de pedir para que você fechasse os seus olhos na medida do possível ou elevasse o seu pensamento a Deus, se você não puder fechar os seus olhos, e ore comigo agora em nome de Jesus. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse dia onde o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado vida. Muito obrigado por essa semana que passou. Tivemos todos os privilégios que o Senhor nos permitiu ter. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor fez com que alcançássemos e aquilo que o Senhor também não quis nos dar e não quis que alcançássemos por hora. A tua vontade está acima de toda e qualquer outra vontade. O Senhor é Deus, é soberano e nós somos os seus servos. Te agradecemos pela nossa família, pela nossa parentela, pelos amigos e irmãos, pelos bens móveis e imóveis que estão na nossa responsabilidade, sendo eles nosso ou não. Nós só temos a agradecer, não temos nada do que reclamar do Senhor. Peço também perdão pelos nossos erros, pelos pecados que possamos ter cometido, sejam em pensamentos, em palavras, em atitudes. Nos limpe nesse exato momento, nos purifique por dentro e por fora, para que estejamos na tua presença em todo o tempo, como pessoas que, se o arrebatamento acontecer de uma hora para outra, possam entrar nas mansões celestiais pelas portas. Pai, te entrego essa live didática nas tuas mãos, não somente ela, como também todos os que estão assistindo nesse exato momento, seja de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, do lugar onde estiverem assistindo. Cubra-os com teu sangue, abra a mente, Senhor, e que daqui para lá o teu Espírito Santo possa ser o intérprete, aquele que vai ajustar todos os conteúdos transmitidos aqui à vida de cada um, para que se adeque, se encaixe como uma luva. Conduza-nos aqui, meu Deus, em cada tópico, subtópico, em tudo que estiver sendo apresentado. É o que eu te peço, juntamente com os teus filhos e tuas filhas, e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos. Vamos lá. Eu estou aqui, como sempre, com o meu fluxograma, que vai nos orientar aqui dentro daquilo que nós estamos propondo. E eu tenho aqui 3 orientações iniciais a dar para os amados irmãos. A primeira é para que vocês ponham o seu fone de ouvidos aí, tá bom? Põe o seu fone de ouvido, porque ainda que eu esteja usando aqui o meu microfone auricular, como eu sempre uso, pode ser que eu diga alguma palavra ou alguma expressão bem específica do nosso curso, e se você não tiver com o fone de ouvidos aí posto, você vai deixar passar de repente uma sílaba ou duas e não vai compreender muito bem, e de repente se você for passar para outra pessoa, você não vai passar com tanta exatidão como nós estamos dizendo aqui. Portanto, ponha seu fone de ouvidos, porque também eu estou um pouco rouco, eu estou com a garganta muito inflamada, estou até aqui com o meu copinho d'água, os irmãos não vão reparar se eu precisar beber, mas eu não vou estar falando no volume tão cômodo para que você ouça, eu vou estar falando bem baixinho. Contudo, se você puder pôr o fone de ouvido, eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir escutar a minha voz, captar aqui o meu áudio de uma maneira bem cômoda. Em segundo lugar, essa live é uma live de apresentação de um dos tópicos de uma das nossas matérias do nosso Colíder. A matéria é liderança eclesiástica e o tópico é motivação. Portanto,
vamos apresentar aqui algumas coisas que estão relacionadas com esse tópico motivação. Em terceiro lugar, vai ser também uma live onde nós estaremos respondendo uma pergunta que foi feita lá no grupo, de todas as que foram feitas, e nós não pudemos responder por hora. Eu não vou aqui dizer o nome de quem fez a pergunta, nem a quem estava relacionada por uma questão de ética, porém o que importa é a pergunta e a resposta que será dada. Beleza? Vamos passar aqui então para o nosso fluxograma da matéria liderança eclesiástica. E existe uma pergunta aqui dentro desse tópico motivação que vai nos guiar durante toda essa live. E a pergunta é: quais são as 3 motivações negativas que todo obreiro ou todo líder deve evitar? Eu vou repetir. Quais são as 3 motivações negativas que todo obreiro ou todo líder deve evitar? Você vai me perguntar, pastor, professor, existem motivações negativas? E essas motivações negativas, se elas existem, elas devem ser evitadas por qualquer pessoa que queira ser obreiro ou líder, ou até mesmo aquelas que já são obreiros ou líderes? Sim, é claro. Não só temos motivações positivas, como também motivações negativas. Para que nós entendamos isso, precisamos primeiramente entender o que é uma motivação. Eu podia viajar aqui na etimologia dessa palavra contigo, para que você entendesse bem o que é uma motivação. Mas a intenção dessa live não é essa. Nós somos aqui bem breves, seremos rápidos e objetivos, para você captar isso e aplicar na sua vida ou compartilhar com quem você entenda que deve aplicar esses conceitos que nós vamos passar aqui. A própria palavra, se você dividir ela no meio, motivação, você vai entender o que ela quer dizer. São os motivos que te levam a uma ação. É todo tipo de motivo, todo tipo de motivador, seja ele sentimento, pensamento, pessoas, palavras, tudo aquilo que pode dar o start, o início de uma ação que você venha tomar, que você venha empreender. Portanto, motivação basicamente é isso. E nós não temos só bons motivos que nos levam a tomar uma ação, a ter uma atitude. Existem muitos maus motivos que nos rodeiam, que vêm de interferências internas ou externas, que podem nos fazer tomar determinadas atitudes. Como, por exemplo, o Joãozinho, ele se irou com alguma pessoa, ele teve um motivo para ter aquele momento de ira, que de repente pode ter sido um insulto que a pessoa que o motivou fez a ele, pode ser de repente um sentimento negativo que ele tenha, pode ser uma atitude que essa pessoa tenha tido, uma ação que essa pessoa tenha feito, que pode ter sido um motivador daquela atitude de ira do Joãozinho para com essa pessoa. Vemos aí que existem motivos internos ou externos que podem ser o start de uma ação que nós podemos eventualmente ter ou tomar. Então, existem sim motivos negativos ou motivações negativas que nós devemos evitar. Existem muitas. Na apostila do Colíder, nós abordamos algumas. Porém, aqui nessa live, nós vamos falar de 3 que eu julguei interessante e importante passar para os irmãos. E antes de falar dessa primeira motivação, eu quero dizer a você que não repare que eu estou gravando esse vídeo aqui de forma bem espontânea, natural, dentro da minha casa, e existem sons aqui que podem interferir, tá bom? Mas eu botei aqui o meu microfone auricular, e eu tenho certeza que ele vai inibir qualquer outro tipo de som. Mas se no fundo aí você escutar o grito dos meus filhos, a minha esposa de repente pedindo para que eu faça alguma coisa, para eu atentar no horário, algum equipamento, ou então o cachorro latindo, o vizinho falando, o carro de som passando lá fora, não repare, pois eu estou dentro de casa fazendo esse vídeo de forma bem espontânea e natural. Show de bola? Vamos lá. A primeira motivação negativa que todo obreiro ou todo líder deve evitar é a busca por uma posição que conduza ou que ative o orgulho. Eu vou repetir. A primeira motivação negativa que todo obreiro ou todo líder deve evitar é a busca por uma posição que ative o orgulho. Você sabe muito bem que toda posição que alguém possa ocupar na sociedade, ela tem implicações internas e externas nessa pessoa. E quando eu falo de orgulho ou de altivez, daquele conceito elevado que a pessoa traz sobre si, descredibilizando ou desconsiderando a informação alheia sobre ela mesma, eu estou falando de implicações internas.
toda posição que alguém ocupa na sociedade, seja num evento eclesiástico, dentro de um âmbito, melhor dizendo, eclesiástico ou secular, tem implicações internas no sentimento da pessoa, mexe com o ego da pessoa. Portanto, o obreiro e o líder deve evitar uma posição que ative o orgulho. Ele não deve buscar somente aquelas posições que não mexam com o seu orgulho ou com a sua altivez, mas eles devem evitar chegar a essas posições permitindo que o orgulho ou a soberba sejam ativados quando ele estiver nessa posição. E o que nós temos visto no meio da liderança cristã, seja ela de departamentos ou de ministério, é justamente isso. Pessoas se ensoberbecendo quando estão assumindo funções dentro da igreja, seja de púlpito ou seja de departamento, funções essas que ela não exercia anteriormente, e isso tem prejudicado muito aqueles que estão ali assumindo essa posição, ainda que eles não percebam, e aqueles que estão sendo seus liderados, os que estão em volta. O orgulho é algo reprovável pelas escrituras sagradas. Você vai ver o próprio rei Salomão, sábio Salomão e também poeta Salomão, no seu livro lá de Provérbios, no capítulo 16 e nos versos 16 e 17, melhor dizendo, no capítulo 6 e nos versos 16 e 17, dizendo que das 6 coisas que Deus abominava, e a 7ª que ele não suportava, a primeira era os olhos altivos ou a altivez, que também está relacionado com o orgulho. Você vai ver Jesus Cristo ali, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 9, dando ali um sermão àqueles que estavam se achando muito justos, muito santos, tendo uma posição de orgulho, um pensamento de orgulho. Jesus os instruindo, dando uma lição a eles, contando uma parábola. E ele disse, olha, 2 pessoas chegaram no templo, o fariseu e o publicano. Ambos foram orar ao Senhor. Eu vou aqui parafrasear para você entender bem o que Jesus estava querendo dizer. E ele continuou dizendo a seguinte parábola, a respeito da seguinte parábola. O fariseu começou a orar, erguendo os olhos, falou com o Senhor da seguinte forma, ó Deus, graças te dou porque eu não sou como esses outros homens maus, roubadores, adúlteros e ingratos, muito menos como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo. Mas Jesus disse que, em contrapartida, o publicano nem ainda queria chegar perto, nem olhar, levantar os seus olhos aos céus. Ele batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. Jesus disse que dos 2, o publicano que reconheceu seu pecado, reconheceu seu erro, voltou justificado do templo. Jesus estava dizendo isso principalmente porque a posição do fariseu foi justamente aquela que ativava o seu orgulho, a sua altivez. Você vai ver que o mesmo Salomão, em Provérbios, no capítulo 16 e no verso 18, diz que a próxima etapa na vida de quem é altivo e de quem é soberbo é a queda. Ele diz, a soberba precede a queda, ou precede a ruína. Portanto, devemos evitar esse tipo de posicionamento que nos conduz ao orgulho ou à soberba. E existem 3 motivos básicos que explicam o desejo que todo líder, todo obreiro pode ter por posições que ativam o orgulho ou a soberba. E esses 3 motivos são o desejo de ser ou ter uma autoridade máxima, o desejo de dominar pessoas e o desejo de ser admirado pelos outros. O desejo de ter uma autoridade máxima, o desejo de dominar e o desejo por ser admirado pelos outros. Eu falo um pouco mais desses 3 motivos na nossa aula presencial ou na nossa aula EAD que nós já estamos preparando para que esteja aí disponível para os irmãos na plataforma da Hotmart ou em outra plataforma que nós adotarmos. Mas nós devemos evitar tudo isso. O desejo de ser autoridade máxima, o desejo de ser admirado pelos outros e o desejo de dominar, que são os 3 motivos que ativam aí o orgulho, a soberba e a altivez, que é uma das 3 motivações que devem ser evitadas aí por todo obreiro ou todo líder na sua jornada, na sua caminhada de liderança, ok? E eu deixo aqui para os amados irmãos um texto que combate a essa posição, a esse sentimento de orgulho e nos mostra o verdadeiro sentimento que devemos ter enquanto obreiros, enquanto líderes, tanto conosco
com o nosso par ministerial ou de liderança, quanto com os nossos liderados. E esse texto está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2 e no verso 3, que diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Se seguirmos o exemplo de apóstolo Paulo aqui aos Filipenses, a disputa não será pela maior posição, mas sim pela menor posição. Se seguirmos este exemplo, a briga não será pela primazia, mas sim por dar a primazia ao nosso próximo. O que nós temos visto hoje é totalmente o contrário. As pessoas buscando o primeiro lugar, com isso ativando o motor de arranque do orgulho ou da soberba, as pessoas buscando a primazia e se esquecendo do nosso próximo. Fique aí com esse versículo, tá? 3 do capítulo 2 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, que combate justamente essa posição que ativa o orgulho no ser humano. A segunda motivação que todo obreiro ou todo líder deve evitar e que conduz ele ao erro é o amor ao dinheiro. E eu acho que essa é uma das piores que podem existir. Nós temos visto nos dias atuais muitos escândalos na vida de obreiros e de líderes que estão girando em torno da busca pelo dinheiro ou do amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. Você querer o sustento, querer ganhar o melhor para si e para a sua família, para os que estão contigo, não é pecado. O problema é quando esse sentimento sobe à nossa cabeça e faz com que tudo à nossa volta gire em torno desse sentimento. É quando coisas passam a valer mais do que pessoas. É quando nós começamos a julgar os eventos, o reino de Deus e as pessoas por números, por cifrãos, melhor dizendo, e não pelo valor intrínseco que cada pessoa tem e não pelo valor que o reino nos proporciona. E isso tem trazido uma desmotivação não somente para os liderados, mas também para muitos que têm o chamado para ser líder, o chamado para ser obreiro, mas têm medo de entrar nessa posição de liderança e de repente deixar a desejar com essa situação, porque pessoas de peso, de nome e renome entraram, deram lugar a essa motivação negativa, que aqui estamos abordando agora, o amor ao dinheiro, tiveram aí problemas seríssimos na sua caminhada, trouxeram problemas para os outros e acabaram com o seu ministério. E isso tem causado um pânico, um medo em muitas pessoas. Eu conheço líderes e obreiros, ou melhor, candidatos a líderes e a obreiros, que conversam comigo e dizem: pastor, professor, eu peço a Deus para que não me ponha numa posição como essa, porque eu tenho medo de um dia dar lugar a esse tipo de motivação, o amor ao dinheiro. Mas nós usamos a Bíblia Sagrada para dizer que a pessoa tem que ter domínio próprio, para não deixar que esse tipo de motivação dite normas na sua vida. Paulo, você pode ver que Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, verso 11 e seguintes, a partir do verso 10, melhor dizendo, ele agradece aos povos de Filipos pelas dádivas recebidas, pelas ofertas, por tudo o que ele conseguiu através da igreja em Filipenses. E ele começa dizendo mais ou menos assim: olha, graças eu dou ao Senhor, estou muito alegre, regozijante no Senhor, porque vocês se lembraram de mim. E ele está falando das ofertas, da lembrança que o povo teve ao ofertar e ao contribuir para a sua obra. E ele disse: ó, não que vocês não tivessem lembrado anteriormente, mas porque vocês ainda não tinham tido a oportunidade de manifestar a lembrança de vocês. E ele continua dizendo: eu não estou dizendo isso porque eu estou com necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Ele disse: sei estar abatido e também sei ter em abundância. Em todas as coisas e em toda maneira estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. E ele termina no verso 13 dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que eu entendo com essa frase, esse texto de apóstolo Paulo, que está relacionado com as ofertas ou com a condição financeira com a qual ele saiu dali para fazer suas missões? É que o aprendizado que ele recebeu do Senhor, através de tudo que ele passou, que estava relacionado tanto com viver de um jeito quanto de outro, viver com bonança ou com escassez, esse tipo de aprendizado não estava pautado, não estava firmado na condição financeira que ele tinha ou que a igreja pudesse conceder a ele, mas sim na sua firmeza interior.
mas sim no Senhor, que era aquele que o fortalecia e era aquele e é aquele que nos fortalece. Sendo assim, o dinheiro não pode ditar normas. A nossa vida não pode estar firmada no dinheiro, nem muito menos podemos buscar, dentro da liderança e do ministério, uma posição que nos conduza ao amor ao dinheiro. Não podemos ter amor ao dinheiro e desprezar os nossos amados irmãos. Devemos amar o nosso próximo. Devemos buscar o valor intrínseco que cada pessoa tem e não simplesmente o que ela pode dizimar, o que ela pode contribuir e o que ela pode ofertar. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, no capítulo 6, verso 10, instruindo ao jovem pastor Timóteo, que o amor ao dinheiro era a raiz de toda espécie de males. E naquela busca, naquela cobiça, muitos tinham se desviado da fé, se transpassando a si mesmos com muitas dores. Sabe o que era se transpassar? Ele quis dizer aqui com se transpassar é tendo sentimentos, dificuldades, tendo pesares, tendo dores, sabe? Tendo sentimentos desastrosos, revoltosos por causa do amor ao dinheiro. No final de todas as contas, o amor ao dinheiro sempre conduz ao transpasse com muitas dores, ou seja, sempre conduz ao pensamento, ao arrependimento com muitas dores. E a maioria dos especialistas em direito penal, em direito criminal, diz que o fulcro ou o motivador de grande parte dos crimes é o dinheiro. Você pode perguntar para a maioria dos advogados e dos especialistas em direito penal, em direito criminal, e eles vão te dizer, olha, o motivador de grande parte dos crimes que acontecem no nosso país é o dinheiro. Nisso, nós vemos aqui a ênfase da Bíblia Sagrada em 1 Timóteo 6,10, ao dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e que nessa busca muitos se prejudicaram e estão aí trazendo para si dores emocionais e dores de qualquer outro tipo. Mas para combater esse tipo de pensamento, esse tipo de motivação negativa, que é o amor ao dinheiro, eu fico com a palavra do Senhor Jesus, com a instrução do Senhor Jesus, que quando esteve em terra, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, ali mais ou menos, ele começa a instruir os seus discípulos, futuros líderes e futuros obreiros da igreja, acerca de comer, beber e vestir. E ele vai traçando graus comparativos ali entre a vida do ser humano e os lírios do campo, as aves do céu. Ele vem dizendo para que eles não se preocupassem, mas eu vou trazer para os dias atuais, eu vou atualizar esse texto porque é para mim e é para você que está assistindo esse vídeo agora. E ele vem dizendo, olha, não se preocupeis com o que vocês têm que comer, nem com o que vocês têm que beber, muito menos com o que vocês têm que vestir. Ele manda que olhemos para os pássaros, para as aves dos céus, para os lírios do campo. E ele diz que o cuidado dele para com os lírios é tão grande e tão eficaz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um dos lírios. E só para você ter ideia de como que Salomão viveu naquela época, em 1 Reis, no capítulo 10, verso 27, nós vamos entender que o reinado de Salomão era tão próspero, financeiramente falando também, tão próspero, mas tão próspero, que a prata era achada no seu reino como se fosse pedras. E o cedro, árvore, madeira, melhor dizendo, de grande valor, era encontrado como figueira brava. Árvores que eram achadas no reinado de Israel e em todos os lugares e não tinham tanto valor assim. Mas Jesus estava dizendo que o cuidado que ele pode ter e que ele tem pela vida dos seus servos é infinitamente maior, infinitamente grande, ao ponto de comparar a vida de um servo do Senhor com o lírio do campo que se vestia melhor, que estava aparentemente melhor do que Salomão numa época em que a prata era achada como pedra na sua casa, no seu reino. O cuidado que Deus tem conosco é muito maior do que o cuidado que ele tem com todos os lírios. Portanto, meus amados irmãos, você que é obreiro, que é líder ou candidato a uma dessas duas funções, não deixe que o amor ao dinheiro seja uma motivação negativa para a sua entrada no ministério ou na sua liderança. Aí você vai me perguntar, aí, professor, e se eu conhecer alguém que já está ocupando uma posição de líder, uma posição de obreiro, e que de repente a motivação negativa dessa pessoa seja o amor ao dinheiro? O que eu digo para ela? Diga para essa pessoa para que ela se arrependa, para que ela não deixe
o dinheiro ditar normas e regras na sua vida. Nós sabemos que todos precisamos de dinheiro, de sustento. Eu repito aqui, porém, isso não é o carro-chefe, não é quem puxa a fila. No reino, quem puxa a fila está lá em Mateus 6,33. Eu termino aquela frase, aquele texto que Jesus disse da seguinte forma: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que Jesus se referia, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. Então, o amor ao dinheiro não pode ser uma motivação para a sua vida. É uma motivação negativa que todo obreiro ou todo líder deve evitar. Em terceiro lugar, a motivação negativa, a terceira motivação negativa que todo obreiro ou todo líder deve evitar são os graus comparativos. Os graus comparativos. E isso tem perturbado muita gente no meio cristão, de liderança, de ministério e até mesmo no meio teológico, no meio didático cristão. A pessoa pega um canudo, pega um certificado, faz um cursinho preparatório, um básico, um médio, um bacharelado em teologia, faz um cursinho de psicanálise e já se acha melhor ou no direito de fazer grau comparativo, de traçar grau comparativo de superioridade com o seu próximo. Isso é muito dificultoso para aqueles que estão ali naquela condição de serem comparados com esse tipo de pessoa que se equivoca ao fazer esse tipo de comparação. Os graus comparativos devem ser evitados. Mais uma vez, eu volto ao texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, onde nós vimos lá o fariseu que ficava traçando graus comparativos de superioridade entre ele e o publicano, que ele voltou do templo, não voltou justificado, mas aquele que reconhecia que era menor, reconhecia o seu pecado, voltou justificado do templo. Apóstolo Paulo vai dizer de novo em Filipenses 2,13 que a nossa posição com os nossos amados irmãos deve ser de considerá-los em autoestima. Em algumas versões estão assim: considere o seu próximo em autoestima, ou seja, como se ele fosse maior do que você. Se é que existe um grau comparativo no meio cristão que nós devemos fazer para com o nosso próximo, é considerando em autoestima. Sempre elevando o nosso próximo, sempre considerando o nosso próximo melhor do que nós, maior do que nós, não sendo numa atitude hipócrita, de hipocrisia. No curso lá presencial, eu também digo que para aqueles que ainda não estão conseguindo performar ou atingir os seus objetivos, ter um bom desempenho, a gente não pode enganá-los, ludibriá-los, dizendo que eles estão bons, que eles estão ótimos, porque esse tipo de pessoa pode ser que ouça esse tipo de motivação descabida no momento, ponha um ponto final na sua trajetória, na sua caminhada, no seu desempenho, diga: se fulano está dizendo que eu estou bom, então não preciso melhorar, não preciso cursar, não preciso aprender mais nada, não preciso orar, não preciso fazer mais nada que traga o meu desenvolvimento. Muito pelo contrário, você deve considerar a pessoa em autoestima no sentido de respeitar essa pessoa, no sentido de você não traçar graus comparativos, mas sempre dando um toque nela com humildade, com carinho. Ó, você ficou ótimo aqui, mas você precisa melhorar um pouquinho ali. Olha, foi bom aqui, mas você precisa atentar para esse detalhe para que seja melhor na próxima. Nós sabemos fazer isso muito bem. Se você não sabe, procure alguém que saiba e possa te orientar a fazer desse jeito. E eu digo aqui que duas coisas acontecem quando alguém faz graus comparativos na sua caminhada cristã, de liderança ou de ministério. A primeira é que ela condiciona o próximo ao pensamento dela. Quando eu, por exemplo, começo a traçar graus comparativos com o meu próximo, eu o condiciono ao meu tipo de pensamento. Eu, sem conhecer a vida do meu próximo, começo a ter um preconceito. E eu digo preconceito no sentido literal da palavra. Eu crio um conceito prévio, sem as informações suficientes e necessárias sobre o meu próximo, e eu começo a taxá-lo. E essas informações que seriam necessárias sobre a vida do meu próximo e que eu não tenho na hora de criar o meu preconceito, na hora de criar um conceito antecipado sobre a vida dele, acaba me fazendo ferir o meu próximo. Acaba, às vezes, me fazendo levantar uma calúnia ou proferir um falso testemunho contra o meu próximo ou sobre o meu próximo. Então, a primeira coisa que acontece quando eu
traço graus comparativos, por exemplo, é que eu condiciono o meu próximo ao meu pensamento. E nem todo mundo está condicionado ao nosso pensamento. Nós temos a nossa maneira de ver o mundo. E isso dentro da teologia está lá abordado na matéria cosmovisão. Nós temos uma maneira de enxergar o mundo, as pessoas e de interpretar a realidade. Porém, não é só porque nós interpretamos a realidade de um jeito que esse jeito como nós interpretamos condiga com a realidade em si. Às vezes nós temos interpretações equivocadas de uma pessoa. E quando começamos a lidar com ela na prática, nós vemos que a interpretação que nós tínhamos é justamente equivocada. Portanto, quando eu começo a traçar graus comparativos, eu acabo condicionando o meu próximo ao pensamento. Em segundo lugar, eu estabeleço medidas entre eu e meu próximo. Eu não posso estabelecer medida ou uma regra entre mim e o meu próximo e achar que isso só se aplica a ele. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versos 1 e 2, diz assim, mais ou menos: não julgueis, para que vocês não sejam julgados, porque com a mesma medida que vocês medirem, vão te medir de novo. E com o mesmo critério de julgamento que você julgar o seu próximo, também você será julgado. Tudo aquilo que nós fazemos com o nosso próximo volta para nós. É a famosa lei do retorno, que não foi o misticismo nem qualquer outra área que criou isso, mas é o próprio Deus, usando a vida, que faz com que essa lei esteja acima de nós. Então, quando eu traço graus comparativos, eu, em primeiro lugar, condiciono o meu próximo ao meu pensamento. E, em segundo, eu começo a estabelecer regras e estabelecer critérios de julgamentos que um dia podem ser estabelecidos contra a minha própria vida. E eu termino aqui apresentando a apologia, uma defesa contra este argumento, terceiro argumento aqui, dos graus comparativos, que é um tipo de motivação negativa que todo obreiro e todo líder deve evitar, citando aqui o texto de apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala da ressurreição. E todas as propostas, tanto durante quanto depois da ressurreição, que são apresentadas pela Bíblia Sagrada aos amados irmãos que se mantiverem fiéis. Você vai ver que a partir do verso ali de número 53, ele vai dizer, olha, porém convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, para que não tracemos graus comparativos com os nossos amados irmãos, nós precisamos pedir a Deus o tempo todo que isso que é corruptível, que a carne que nos faz traçar esses graus comparativos seja dominada, que o Senhor nos ajude até que um dia essa carne que é corruptível, que é passível de erros, ela seja automaticamente transformada. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 53, corrigindo aqui para os amados irmãos o endereço aqui do texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo vai dizer, convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade, para que nós consigamos chegar a essa perfeição de não traçar graus comparativos com os nossos irmãos. Precisamos o tempo todo pedir a Deus para que nos ajude a crucificar a nossa carne. E uma das ferramentas que a Bíblia nos apresenta, que põe a carne no devido lugar, é o jejum. Quando você jejua, você crucifica os seus desejos particulares, a sua carne, põe eles no devido lugar e o Espírito Santo do Senhor assume a primazia na sua vida. E Paulo vai dizer também em 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 11, falando da diversidade dos dons, que um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Então eu não tenho direito de me comparar com o meu amado irmão, que de repente não tem um dom que eu tenho, ou não age no reino, não lidera, não trabalha no ministério da mesma forma que eu trabalho, porque particularmente Deus me concedeu essa graça de atuar desse jeito. Mas com o amado irmão, ele concedeu de outro jeito, porém um só, e o mesmo Espírito opera tanto em mim, quanto no meu amigo, quanto no meu irmão. Beleza? Então ficam aí os 3 motivos ou as 3 motivações negativas que todo obreiro ou todo líder deve evitar na sua caminhada de obreiro e de líder ou na busca por essas posições, por essas lideranças. A primeira é a busca por posições que evitam, que ativam o orgulho. Segundo é o amor ao dinheiro. E terceiro são os graus comparativos. E agora nós vamos responder aqui a uma pergunta que foi feita lá no nosso grupo de MC, no grupo de mentoria coletiva do WhatsApp, do Colíder,
que é um grupo que nós criamos aí, onde algumas pessoas que receberam o link de entrada estão lá participando, e ali elas têm a oportunidade de fazer perguntas, elas têm a oportunidade de ouvir ali áudios que tenham informações importantíssimas para a sua liderança, para o seu ministério, vídeos que nós vamos compartilhar, links, versículos bíblicos. Não é um grupo onde nós ficamos compartilhando blá blá blá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, coisas desse tipo, fotos, vídeos e outros tipos de áudios e arquivos que possam entulhar o nosso telefone celular ou o nosso computador. Nada disso. É um grupo bem objetivo, ele tem normas, tem regras, tem critérios, e tudo gira em torno do colíder e das propostas do colíder para o reino de Deus. E a pergunta que foi feita lá, eu ajustei um pouco ela aqui a essa live, e quem fez a pergunta e estiver assistindo o vídeo, não repare, porque eu fiz uma adaptação, mas é claro, não mudou a letra nem o espírito da pergunta. E a pergunta foi a seguinte: um líder pode ser desmotivado por alguém dentro da igreja ou por alguém da igreja? Se sim, como isso pode acontecer? E se isso acontecer com um líder, pode ser sinal de quê? Eu vou repetir. Um líder pode ser desmotivado por alguém da igreja? Se sim, como isso pode acontecer? E se isso acontecer com um líder, pode ser sinal de quê? Então vamos lá respondendo a nossa pergunta. A motivação, nós vimos aí que a motivação ela pode ser feita de forma interna ou de forma externa. Nós temos, enquanto seres humanos, dentro de nós, determinados elementos, eu vou dizer assim, bem grotesco aqui, você lapide isso na sua casa, depois pesquisando na internet do jeito que você quiser. Nós temos elementos internos que são capazes de nos motivar, positiva ou negativamente. Mas existem as motivações internas, externas, melhor dizendo. O nosso próximo pode nos motivar, bem como pode nos desmotivar. A primeira parte da pergunta foi: um líder pode ser desmotivado por alguém da igreja? É claro que sim. Pode ser, eu vou melhorar até a minha resposta, pode ser que alguém na igreja venha a ser um desmotivador para um líder? Pode. Pode ser que alguém seja um desmotivador para um líder dentro de uma igreja. Existem pessoas que, infelizmente, forçoso em dizer, congregam conosco, entram na igreja, e são pessoas ali que dão lugar para o inimigo e acabam sendo o instrumento dele para nos desmotivar na nossa caminhada cristã e na nossa liderança. Você tem exemplos inúmeros disso aí na Bíblia Sagrada. Você tem vários exemplos de pessoas que foram desmotivantes, mas isso não quer dizer que porque tenha uma pessoa desmotivante ali na igreja onde eu pastoreio, onde eu congrego, que eu serei desmotivado por essa pessoa. Vai depender de como eu estou interiormente, vai depender da minha firmeza com o Senhor, vai depender do meu estado de espírito e do meu estado emocional. Você pode ver lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 55, que quando Jesus foi para a sua pátria e começou a operar muitos milagres, o povo se dividiu em dois. Uma parte dizia: esse aí é verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o Messias, aquele que as Escrituras prometeram. E a outra parte dizia que nada, que filho de Deus nada. Ali o pai dele aqui, José, a mãe dele, os irmãos dele. Ele é uma pessoa qualquer, uma pessoa comum. E houve uma grande divisão entre eles, ao ponto de Jesus não poder operar muitos milagres naquele lugar. E ele proferiu a seguinte frase, que o profeta não tinha honra, senão... Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, na sua casa, entre os seus. Mas não foi por isso que Jesus foi desmotivado. Jesus se retirou dali e continuou operando seus milagres em outros lugares e pregando a sua mensagem. Não importa o ambiente externo para aquele que está firmado em Cristo Jesus. O ambiente externo e até mesmo os problemas internos, eles não ditam normas, não conseguem ser desmotivantes para aquele que está firmado no Senhor, ao ponto dele deixar a sua caminhada. Você se abate, você se entristece sim, mas isso não pode fazer com que você pare. O meu avô dizia uma frase muito importante, meu falecido avô, Armando Ferreira, pai da minha mãe, e eu guardei essa frase durante muito tempo. E ele dizia para mim: Anderson, os quebra-molas, eles podem até fazer com que nós reduzamos a velocidade. Porém, a gente não pode parar. Um desmotivador externo, seja uma pessoa, seja um evento, uma situação, pode até nos fazer reduzir um pouco a velocidade.
mas o importante é que você não pare. Então a primeira resposta é: um líder pode ser desmotivado por alguém dentro da igreja? Depende. Se essa pessoa não estiver firmada em Cristo, ela vai ser desmotivada e ela vai parar. Agora, se essa pessoa estiver firmada em Cristo, estiver firmada no Espírito do Senhor, no reino de Deus, ela pode se entristecer, ela pode reduzir a sua velocidade, mas parar ela não vai. A Bíblia nos mostra que todas as situações adversas devem ser motivantes para a nossa caminhada, e daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Mas você vai ver aí que Jesus, ele não operou muitos milagres, mas ele continuou operando milagres em outros lugares. Na sua pátria, na sua terra natal, ele foi rejeitado. Porém, existiam outras pessoas que queriam ouvir Jesus, que seguiam Jesus, e o foco dele estava nessas pessoas. Então, se existe alguém desmotivando alguém na igreja, te desmotivando na sua igreja ou em qualquer outro lugar, tire o foco dessa pessoa e põe seu foco no Senhor Jesus. Não tem aquela cantora evangélica aí que cantava: ponha os olhos no Senhor Jesus. Faça isso. O escritor aos Hebreus, na carta que leva o seu nome, no capítulo 12, vai dizer lá mais ou menos assim: olha, portanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Como? Ó motivador, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, tais contradições aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não entristeçais, desfalecendo nos seus próprios ânimos. O escritor aos Hebreus é enfático ao dizer: para que suportemos tudo isso, deixando o pecado e o embaraço, nós precisamos olhar para Jesus Cristo, que pelo gozo que lhe estava proposto, desprezou a afronta, suportou a cruz e atingiu o seu objetivo. É uma das lições aqui e nós devemos aprender com a Bíblia Sagrada. E eu termino aqui dizendo duas coisas. A primeira é que o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando estava ali tendo um elemento desmotivante na sua vida, que ele chama de espinho na carne, figurativamente de espinho na carne, interprete, os amados, como quiser esse espinho na carne. Há muitas conjecturas teológicas com relação a isso, mas ele disse que parecia um adversário esbofeteando ele, acerca do qual ele intercedeu e orou 3 vezes ao Senhor para que se desviasse do seu caminho. Você vê, um judeu confiante como o apóstolo Paulo orar 3 vezes por uma causa, é porque a coisa estava difícil. Mas sabe qual foi a resposta que o Senhor deu para ele? Ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele aprendeu a lição e disse: de bom grado, recebo isso de bom grado, pelo que sinto prazer nas aflições, nas perseguições, nas angústias e nas tribulações. Sabe por quê? E ele disse lá: porque é na fraqueza, ou no momento de desmotivação que traz fraqueza, é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Paulo entendeu, e a partir daquele momento, ele começou a sentir prazer nas situações ou nos momentos que propunham a desmotivação para a sua vida, porque ele entendia que era justamente nesses exatos momentos, enfrentando esse tipo de situação, é que o poder de Deus tinha a possibilidade de ser aperfeiçoado na sua vida. E agora eu volto aqui a 1 Coríntios capítulo 15, e no verso 53 em diante, onde Paulo vai falar: porém convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e quando isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? E ele continua dizendo que o aguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado estava na lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. E no verso 58, ele traz aqui uma palavra de motivação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, quer vencer a desmotivação? 3 elementos aqui são dados por apóstolo Paulo
nessa carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58. Firmeza, constância e abundância. O que você estiver fazendo no momento de motivação, continue firme, não arrede o seu pé. O que você estiver fazendo no momento de desmotivação, faça com constância, faça sem interrupção. E o que você estiver fazendo no momento de desmotivação, que alguém estiver tentando te desmotivar, faça em abundância, produza mais, faça mais. Transforme a desmotivação em combustível para você continuar a sua caminhada em nome de Jesus, ok? Resposta aí à pergunta que estava faltando lá no grupo. Você que está aí no grupo de MC, de mentoria coletiva do WhatsApp, já tem aí essa resposta aí, aquela pergunta. Tem aí também os 3 elementos motivantes negativos que todo obreiro ou todo líder deve evitar. Aí você vai me perguntar, mas e eu que estou assistindo agora, pastor, professor, que não estou no grupo de mentoria coletiva do Colíder, não faço parte aí dos grupos particulares do senhor. Como é que eu faço para participar? É só você me mandar um WhatsApp, uma mensagem no WhatsApp, envie para o número 21 97309 2168. Vou repetir, DDD 21 97309 2168. Envie um WhatsApp para esse número que eu vou estar te passando o link de entrada no nosso grupo de mentoria coletiva. Você vai estar lá, é um grupo gratuito, 0800. Esse tipo de grupo, Mentoria Coletiva 1, não tem nenhum custo para sua manutenção, só o Mentoria Coletiva 2 que será atrelado ou vinculado ao Colíder, ao nosso curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes presencial e EAD na plataforma de educação à distância. Mas esse aqui que nós estamos propondo aos irmãos não tem custo de manutenção. E só para você ter ideia, o custo de manutenção do outro grupo, que será atrelado aí ao Colíder, será de R$1 por mês. Só para a gente fazer a manutenção do grupo, para a gente conseguir ajudar também aqueles outros líderes e professores que estarão dando respostas aos amados irmãos no grupo, porque cada um tem os seus compromissos e não dá para ficar o tempo todo ali no grupo, porque nós temos vida social, o WhatsApp, o Facebook não devem ser escravizadores da nossa vida, mas aí quando um não puder, o outro vai responder. E para isso nós precisamos aí arcar com os custos. Vai ser só R$1 por mês. Mas esse que eu estou te propondo agora não tem custo. Só você me mandar uma mensagem. DDD 21, número 97309-2168, é o nosso telefone, e eu vou te enviar o link de entrada nesse grupo de mentoria coletiva 1 do Colíder. E eu quero aqui lembrar os amados irmãos do que eu falei no início. Perdão. É um grupo bem específico e bem objetivo. Não é um grupo onde a gente vai estar compartilhando aí informações esparsas, informações que não agreguem valor para o obreiro, para o líder e para o cristão, informações que venham sobrecarregar o celular. Eu procuro fazer dessa forma aqui, gravar o vídeo aqui ao vivo no Facebook ou no YouTube e depois compartilhar o link lá para que os irmãos assistam, tanto sendo redirecionados para o meu Facebook, quanto naquele recurso que essa última versão do WhatsApp tem aí disponibilizado, que é o Picture in Picture, que é assistir imagem sobre imagem, vídeo sobre vídeo. Você abre ali, isso não sobrecarrega o seu celular, não ficamos enviando os áudios desnecessários, áudios muito extensos de 15, 20 minutos, nós enviamos ali alguns áudios de 2, 3, 4 minutos, 5 minutos, dividimos eles em áudios de 1, 2 minutos, para não sobrecarregar o celular dos irmãos. Passamos lá o link de um vídeo no YouTube, onde a pessoa ensina a não sobrecarregar o nosso telefone celular, impedindo que as mídias sejam baixadas para o cartão de memória ou para o telefone celular, ou seja, são somente informações de valor, que agreguem valor para o obreiro, para o líder. Então, se você quiser, me envie uma mensagem. Se você precisar de alguma ajuda, pode enviar um e-mail para o nosso e-mail, que é coliderlevel1@gmail.com, coliderlevel1@gmail.com. Tem o meu Instagram lá, você vai achar no Instagram, que é @pastorandersonferreira, e ali você vai ver todos os nossos contatos, todos os trabalhos que nós temos feito. Eu só tenho a te agradecer por tudo isso e faço 3 pedidos aqui finais a você que está assistindo esse vídeo, essa live, neste exato momento, independente de qual seja o horário que você esteja assistindo. O primeiro é que você curta esse vídeo. O segundo é que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que você conhecer, principalmente com aquelas que você saiba que estão precisando desse conteúdo que foi compartilhado aqui. E o terceiro é que você continue orando por nós, porque a luta é muito grande.
quando você se dispõe a quebrar paradigmas, a transpor barreiras, e um dos paradigmas que nós estamos quebrando aqui é da transmissão do conteúdo 0800, gratuito. Existem muitas instituições, muitas organizações, eu não tenho nada a ver com elas, mas com a forma como elas agem, como elas trabalham, que estão disponibilizando conteúdos como esse aqui a valores absurdíssimos. E você olha lá e é um disparate. Não tem como os irmãos que de baixa renda e os irmãos que não têm condições terem acesso a isso. Mas nós estamos aqui quebrando esse paradigma por orientação do Senhor e por um desejo particular. Eu tenho prazer de fazer isso, que é transmitir esse conteúdo de valor, que eu penso que tem um grande valor para ser agregado na nossa vida sem custo algum. E quando nós dispomos a fazer isso, o inimigo se levanta e os do contra também se levantam. Mas eles não são desmotivadores, muito pelo contrário. Eu permito que o Espírito Santo de Deus me ensine a transformar isso em elemento motivante para a minha vida e para a vida daqueles que estão nos assistindo. Então, curta, compartilhe e continue orando por nós em o nome de Jesus. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua curtida, pelo seu compartilhamento, pela sua oração. E continue nos seguindo aí, continue atento aos nossos canais, porque toda semana estaremos compartilhando aí vídeos com relação às disciplinas que compõem a grade curricular do Colíder, que é o curso livre de capacitação e orientação para obreiros e líderes. Eu não podia terminar deixando aqui de dar essa informação. Se você tiver vontade, o desejo de levar o Colíder presencial para a sua igreja, para a sua cidade, para o seu município, entre em contato conosco por esses canais que nós compartilhamos aqui neste vídeo, que estarão aí escritos na descrição do vídeo, e nós vamos te atender com todo o carinho que você merece, ok? Muito obrigado e que Deus continue te abençoando em o nome de Jesus.